Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro de nosso Senhor nos ares. E desta maneira estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor, nós te louvamos por esta manhã maravilhosa, Pai, pela tua presença no nosso meio, Senhor, por tudo que o Senhor já falou aqui neste dia, através dos louvores, das orações, das ministrações da tua palavra. E eu quero agora, Pai, pedir ao Senhor que venha falar ainda mais forte no coração da tua igreja, porque aqui tem revelações tremendas para as nossas vidas, e nós vamos sair dessa manhã fortalecidos por essa palavra, renovados, com a visão ampliada, aleluia, com a audição espiritual mais alerta para aquilo que o Senhor tem para nós nesses últimos dias. E eu peço ao Espírito Santo que o Senhor venha trazer revelação e graça em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se, irmão, para uma salva de palmas para Jesus. É glória a Deus, é glória, glória, glória a Deus. Igreja, o texto que nós temos é uma palavra de conforto, primeiramente para a igreja de Tessalônica, onde os irmãos estavam confusos a respeito dos que estavam partindo para a eternidade. Dos irmãos que muitos estavam já sofrendo martírio por causa da fé. No versículo 13, o texto diz assim: não quero tampouco, irmãos, que ignoreis os que já dormem em Cristo, para que não vos entristeçais como os homens que não têm esperança. Então a igreja de Tessalônica estava angustiada, porque pensaram eles que quando o Senhor voltasse, os irmãos que já estavam morrendo seriam deixados para trás, ou seriam esquecidos, e muitos nem sabiam o que ia acontecer. Então essa mensagem vem primeiro como uma palavra de conforto para aquela igreja: não se entristeçam como o resto das pessoas que não têm esperança, porque nós temos uma esperança, nós temos a esperança viva. E aí Paulo vai, pela revelação do Espírito Santo, esclarecendo: se cremos, versículo 14, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que já dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer em sua companhia. Então os que morrem servindo a Cristo não serão deixados para trás, não serão esquecidos, porque Jesus vai ressuscitá-los, e eles vão voltar à vida para estar para sempre com o Senhor. Porque o medo, versículo 15, por isso dizemos, como palavra de nosso Senhor, aqui é revelação, que nós os que ficarmos vivos até a vinda de nosso Senhor, de modo algum seremos trasladados, ou arrebatados, ou levados, sem que antes os que dormem ressuscitem. Então aqui ele diz que vai ser um grupo só que vai ser arrebatado: os mortos ressuscitados e os vivos transformados. Os que estiverem vivos não serão levados primeiro, mas serão levados juntos daqueles que já morreram, mas serão ressuscitados. Então essa é uma palavra de conforto, como diz o versículo 18: confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Aquela igreja recebe então um novo ânimo, uma nova visão a respeito do dia em que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. E é sobre esse tema que eu quero falar nesta manhã, sobre o arrebatamento da igreja, dentro do versículo principal que nós lemos, que é o versículo 17. A palavra arrebatados quer dizer sermos levados com força e com rapidez. É a palavra que veio da mesma palavra que gerou o termo rápido. Tanto que alguns até usam esse termo rápido da igreja, que é tirar com rapidez, com velocidade, que é transportar alguém com velocidade para outro lugar. É assim que Jesus vai fazer com a sua igreja. Ele vai nos tirar dessa terra com muita força e com rapidez, quando Ele vier para nos arrebatar.
Irmãos, eu quero falar, o tema dessa mensagem é fatos sobre o arrebatamento. Antes de falar sobre isso, deixa eu dizer para vocês, eu não marquei aqui, mas eu acredito que eu vou achar agora, 1 Coríntios capítulo 10, sobre algo que tem sido muito desvirtuado nesses últimos dias, sobre a nossa vida espiritual. Se eu não achar o versículo aqui, eu vou falar de cabeça mesmo, depois vocês procuram aí onde está. Não achei. Depois vocês procuram, eu vou falar aqui. Vocês podem até procurar na internet onde está. O versículo é o seguinte: que se nós esperarmos em Cristo só para esta vida, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. O que é esperar em Cristo só para esta vida? É estar na igreja, é estar no reino, é estar no Evangelho, só pensando nas bênçãos, só pensando em prosperar, em ser curado, em ser feliz, em ser liberto, em ser abençoado, em ter portas abertas, em vencer as batalhas. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Cristo, limitados só aquilo que Cristo pode realizar nesta vida, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Porque, meus irmãos, o Evangelho, o reino de Deus, fala de coisas eternas, de riquezas que não se perdem, que não se estragam, que não diminuem no valor. Jesus veio morrer no nosso lugar para nos dar a vida eterna. Então, se nós servimos a Cristo com essa mentalidade pequena, só do dia a dia, de estar vivendo bênçãos, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Porque há riquezas extraordinárias que podemos estar deixando de lado, nos esquecendo delas, ou não nos preparando para viver essas riquezas. Não estou dizendo que Deus não abençoa, que Deus não prospera, que Deus não abre portas, que Ele não faz milagres. Faz, tudo isso está dentro do projeto do reino que recebemos dele através da fé. Então busque, viva, receba o que Deus tem para você nesta vida, mas não se limite a isso. Não seja impulsionado por isso. Que os nossos anseios, que o que queimar no nosso coração, sejam as coisas do céu, sejam as coisas eternas, seja o que está além, o porvir, aleluia. Então, fatos sobre o arrebatamento. Depois, se alguém achou o versículo, fala para mim, por favor. Fatos sobre o arrebatamento. Primeiro, é que vai acontecer. Não é uma possibilidade, não é um talvez, é uma realidade. Igreja, Jesus vai vir para buscar os que são dele. Por quê? Porque é uma promessa. João capítulo 14. Acompanha comigo o raciocínio, ó. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Porque eu sei que o arrebatamento vai acontecer. Porque é uma promessa de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha a promessa. E se eu for, quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. Promessa de Jesus. Essa é uma dentre muitas que ele promete que vai vir buscar o seu povo. Números 23, 19. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Falaria ele, não confirmaria? Números 23, 19 diz que Deus é fiel em tudo aquilo que ele promete.
Então aqui nós temos uma promessa de Jesus, João 14, nós temos a declaração da fidelidade da palavra que sai da boca de Deus, e em João 1:1 a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo. Jesus é Deus. Jesus não é um Deus, Ele não é Deus menor, Ele não se parece com Deus, Ele é Deus na sua essência completa e total. E Jesus não é o Pai, Ele é o Filho. Jesus não é o Espírito Santo, mas nessa essência divina de três pessoas, Jesus é Deus como o Pai, Ele é Deus como o Espírito Santo. Então, se Jesus fez uma promessa que vai voltar, e a Bíblia diz que as promessas que saem da boca de Deus, elas não falham, e eu sei pela Bíblia que Jesus é Deus, eu posso ter convicção de que tudo que Ele prometeu, inclusive a sua volta, é uma promessa infalível, fiel e verdadeira. Ele realmente vai vir para buscar a sua igreja. Mas pastor, já passou muito tempo. Tem muito tempo que Jesus falou e até agora não aconteceu. Mateus 24, versículo 35. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia a Deus. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a palavra que sai da boca de Jesus, ela permanecerá de pé. Não importa quanto tempo se passou das suas promessas, Ele virá para buscar o seu povo. Apenas a parte, igreja. E fica tranquilo, porque se até o dia que Ele vier para buscar a sua igreja, quando chegar esse dia, nós já não estivermos mais aqui fisicamente, pode ficar tranquilo, porque se você morreu em fidelidade ao Senhor, você será ressuscitado para desfrutar desse encontro maravilhoso com o Senhor nos ares. Como podemos saber? A certeza é que é promessa, é que é fiel, é que é verdadeira e que está de pé, apesar dos séculos que já se passaram. Como vai ser o arrebatamento? O arrebatamento vai ser de surpresa. Mateus 24, 36, versículos 24, versículos 36, 42 e 44. Glória a Deus. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, versículo 36, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai Celeste. Versículo 42, cuidai, pois, porque não sabeis em que hora de vir o vosso Senhor. Porém, sabei isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite o ladrão haveria de vir, vigiaria e não deixaria invadir a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir numa hora em que não penseis. Como vai ser o arrebatamento? Vai ser de repente, vai ser uma surpresa. Não há uma data, não há um dia, não há uma hora em que podemos marcar que será. Mas precisamos estar preparados, igreja, todos os dias, todos os momentos, para que esse dia não seja para nós uma surpresa desagradável, mas seja a maior surpresa das nossas vidas. Nós temos sinais, nós temos indicativos que estamos nos últimos dias, mas não sabemos exatamente a data. É por isso que eu tenho que estar preparado hoje, preparado amanhã. Não posso deixar para depois as coisas que eu preciso acertar com Deus. Eu tenho que me alinhar com o Senhor agora, por dois motivos de eternidade. Primeiro, que a nossa vida é passageira e a gente pode morrer a qualquer momento. Segundo, que Jesus também pode vir arrebatar a sua igreja a qualquer momento.
É algo que eu quero ensinar para vocês com todo carinho, com todo amor, para uma mudança de mentalidade, para que a gente possa ver as coisas espirituais da maneira correta. A morte não é a volta de Jesus. Muitas vezes quando alguém falece, aí tem uma palavra, para esse aí Jesus já voltou. Não voltou. Ele foi para a eternidade, mas a morte não é volta de Jesus. Arrebatamento é a primeira fase da volta, depois ele vai vir em glória. Mas falando sobre arrebatamento, esse sim é o momento em que Jesus vem para levar a sua igreja. Então precisamos estar preparados, amados, todos os dias. E cuidado com aqueles que marcam datas. Cuidado, irmãos, com podcast demais. Nós precisamos mais de Bíblia. Cuidado com podcast demais. Cuidado com data demais. Cuidado com cálculos demais. A Bíblia não nos dá esse direito. Tem muita gente sendo enganada. Muitos já foram. E todo ano acontece dos prognosticadores marcarem, vai ser isso, vai ser em março, vai ser em abril, vai ser na Páscoa Judaica, vai ser na lua de sangue, vai ser isso. Irmão, não aconteceu. E provavelmente não vai acontecer nas datas que os homens marcam. Porque esse é um segredo que está no coração de Deus. Aleluia, Deus. É que diz aqui, olha, a respeito daquele dia, olha, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai Celeste. Os anjos não sabem. O Pai Celeste sabe. E o Filho também sabe. Mas pastor aqui diz que nem Jesus sabe. É claro que ele sabe, irmãos. Quando diz aqui que o Filho não sabe, é porque ele estava ainda como servo. Mas agora ele já reassumiu o seu lugar à destra do Pai. Então, como Deus onisciente, ele conhece todas as coisas. Até o dia que ele vai buscar a sua igreja. Então vamos ficar ligados, irmãos. Vamos ficar atentos. Pode ser hoje, pode ser agora. Aleluia! Como o hino que a irmã Débora gosta de cantar, né? Pode ser hoje o último dia, pode ser hoje o último culto, pode ser hoje a última mensagem, pode ser hoje o último dia que você cantou aqui. Então vamos viver intensamente o reino, vamos viver profundamente o Evangelho, vamos amar Jesus cada vez mais, vamos ansiar pela sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Vai ser de repente, vai ser rápido. Veja só, versículo 27 do capítulo 24 de Mateus. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. 1 Coríntios 15:52. Porque não abrir e não fechar de olhos ao soar da última trombeta. Aleluia! Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Aleluia! Relâmpago e abrir e fechar de olhos são dois termos usados para expressar a rapidez do arrebatamento. Irmãos, vai ser rápido como a velocidade da luz de um relâmpago. Muitas vezes o foco do relâmpago está aqui nessa direção. Você está do lado de lá, o relâmpago brilha aqui e você vê do lado de lá. Você tem até a sensação que está lá, mas na verdade o foco dele está aqui, por causa da velocidade da luz. É sobre isso. Vai ser tão rápido quanto? Vai ser tão rápido quanto abrir e fechar de olhos. Quantas vezes nós piscamos durante o dia? É tão automático, tão rápido que não tem como medir isso. Com segundos, são milissegundos, são segundos divididos em 1000 partes para você pegar milissegundos. Assim será. Eu quero dizer que isso é um alerta para nós, irmãos, porque voltando à nossa questão de postura, não vai dar tempo de conselhos de última hora. Muita gente confunde a vinda de Jesus, a sua segunda fase, que é em glória, confunde com o arrebatamento. O arrebatamento vai ser rápido. A volta dele em glória vai ser para todo o olho ver. A volta dele em glória vai ter vários eventos que vão ser vistos pelas nações, que vai demorar. Muita gente confunde isso.
e pensa assim, na hora que eu estiver vendo Jesus lá nas nuvens, aí eu corro para consertar, aí eu corro com alguém para poder ajustar, aí eu peço perdão dos meus pecados. Não vai ser assim, arrebatamento não é assim. É de repente, você está na igreja, você está em casa, está no trabalho, está na rua, não abrir e fechar de olhos, meu irmão, seu corpo já foi transformado, você já está indo ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia! Então você está preparado, porque pode ser agora, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas que vai ser, enquanto for, que estejamos prontos. Amém? Você tem que consertar, irmãos, para que esperar depois? Você tem que alinhar com Deus, você tem que pedir um perdão para alguém, limpar o coração de uma mágoa. Se precisamos, sabe, ajustar as áreas da nossa vida, não espere para depois, faça isso hoje, faça isso agora. Põe um propósito no seu coração: eu vou mudar de vida, eu vou me alinhar com Deus, eu vou me consertar, eu vou me humilhar, eu vou tirar essas coisas que desagradam os olhos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Tem algum pecado não resolvido, está difícil? Entra na campanha, irmão, de oração e jejum. Senhor, me liberta desse pecado, me liberta desse vício, me liberta dessa treva. Senhor, alinha os meus caminhos, endireita os meus passos. Eu não aceito viver essa situação. E você vai ver como que Deus vai colocar as coisas em ordem, como que Deus vai transformar a sua vida. Porque o maior interesse é de Deus, irmãos, que nós não nos percamos, que nós não venhamos a ser decepcionados na sua vida. Então vai ser rápido. E o que vai ter nesse dia, o que vai acontecer nesse dia, como já lemos, vai ter a ressurreição dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O dormir aqui é morte. Então Paulo está dizendo que ele tinha plena convicção de que Jesus podia voltar nos seus dias. Então ele vai dizer nós, incluindo eles que estavam vivos naquela época. Então ele está falando assim: nem todos vão estar mortos nesse dia, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então quando tiver o arrebatamento, quem morreu servindo a Cristo vai ressuscitar. Vai ressuscitar incorruptível, ressuscitar com um corpo transformado, com um corpo que não vai mais se perder com o tempo, com as doenças, um corpo que não vai estar dilacerado, cortado, machucado, ferido, destruído, um corpo, meu irmão, que não vai ter mais as marcas da natureza pecaminosa que herdamos de Adão, um corpo preparado para viver a eternidade com o Senhor nos céus. Aleluia! Esse corpo não será limitado às questões físicas da matéria comum. Esse corpo não vai precisar descansar, não vai ter problemas com as questões de desgastes, não vai ter enfermidade. Esse corpo, meu irmão, será semelhante ao corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós o veremos assim como Ele é. Assim como Ele é, o veremos. Seremos semelhantes a Ele. Quando Jesus ressuscita, Ele não está mais limitado ao espaço. Ele entra no quarto fechado sem passar pelas portas. E os discípulos pensam que era um espírito. Ele diz: sou eu mesmo, estou aqui. Tocam nele, Tomé toca, coloca o dedo na ferida, estava ali a marca das chagas, mas Jesus está ali, e de repente Jesus está em outro lugar. É um corpo que não está mais limitado às leis físicas, porque é um corpo preparado para viver o celestial. Igreja, isso é uma grande alegria, uma grande esperança para nós. Todos temos parentes, amigos e conhecidos que tivemos a tristeza de levar ao sepulcro, mas todos esses que vimos sendo sepultados, mas que sabemos que quando partiram com o coração
em Jesus, servindo a Cristo, podemos ter a certeza que nesse dia do arrebatamento, eles vão ressuscitar, eles vão voltar à vida, não mais daquele corpo fraco que caíram, mas com o corpo cheio da glória dos céus. Aleluia! Vai ter ressurreição e vai ter transformação de vivos e mortos. Veja aí versículos 51 e 52 desse capítulo 15 de 1 Coríntios. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, Paulo considerando que estava vivo, que por dia Jesus voltar nos seus tempos, nos seus dias, nós seremos transformados. O nós aqui seremos transformados fala dos vivos. Então, tantos que morreram serão ressuscitados com o corpo transformado, os vivos também serão transformados. Aleluia! Você já parou para pensar que maravilha? Você já parou para pensar que glória? E não abrir e fechar de olhos, você está vivendo a sua vida comum, e de repente, essa mesma alegria espiritual que temos dentro, essa mesma graça que sentimos, essa mesma vitória, esse mesmo poder que está dentro, vem para assumir toda a nossa estrutura física, pele, ossos, sangue, DNA, veias, músculos, tendões, cabelo, olhos, tudo transformado num abrir e fechar de olhos para um corpo glorificado. Você nunca mais vai sentir dores, você nunca mais vai ter cansaço, você nunca mais vai sentir frio nem calor, você não vai poder mais ser ferido por nada. Você vai ter um corpo preparado para as eternidades com Deus. Vai ser assim, um abrir e um fechar de olhos. Tudo isso no dia do arrebatamento. E o que vai acontecer? Vai ter separação, igreja. Vai ter separação. Jesus, ele disse para os discípulos uma parábola sobre o trigo e o joio, que se parecem muito. Só quem é acostumado com a agricultura sabe discernir sobre o trigo e o joio. Porque olhando assim, de longe principalmente, em um campo, não dá para você fazer a diferença. Jesus disse que o reino de Deus é assim: tem trigo e tem joio. O trigo são os verdadeiros, são os que temem a Deus, que apesar das lutas e falhas, estão no caminho, estão deixando Deus trabalhar. Mas o joio são os infiltrados, que a Bíblia diz que foi o próprio inimigo que semeou no campo o joio, mas eles se parecem com o trigo, ou seja, são os falsos crentes, que sempre estarão no meio do povo de Deus. São aqueles que falam como crentes, usam uma Bíblia de crente, têm roupa de crente, aparência de crente, dão glória de crente, falam línguas de crente, cantam hinos, pregam, têm títulos de crente, tem tudo para ser crente, só não tem uma vida verdadeira com Deus. Tem vida dupla, nunca conserta os seus pecados, nunca se arrepende, sempre dá problema, sempre que gera discórdia, confusão e escândalo. São o joio. O joio não deixa Deus trabalhar, não deixa o Espírito Santo falar, e vai viver essa vida de joio. Estão no meio do reino de Deus, e Jesus disse que ainda não é o momento de arrancar eles, que a vontade que dá é colocar uma muralha da China no meio da igreja, não é? Você pode até vir para a igreja, mas desse lado só senta trigo, desse lado só fica o joio. Que aí você se vira aí, o joio se vira com o joio aí. Se pegar fogo aí, nem vai passar fumaça por lá de cá, porque a muralha vai ser até no teto, né? É isso que dá vontade. Quando não dá vontade de passar a máquina e cortar lá, arrancar pela raiz. Mas Jesus disse: não é o tempo ainda, deixa crescer junto. Mas vai ter o dia da separação. O dia em que quem
vai ser revelado que é mesmo. E quem não é meu irmão não vai ter como mais se esconder. Então eu faço uma pergunta: quem nós somos? Nós somos trigo? O que é o trigo? É o crente verdadeiro, temente, obediente, fiel. Não é perfeito, mas está sempre procurando melhorar, crescer espiritualmente, pedindo a Deus misericórdia. Esse é o trigo que se interessa pelas coisas de Deus de verdade. Então eu quero ler aqui que no dia que Jesus vier vai ter uma separação. Mateus 24, versículos 40 e 41. Então, estando dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Haverá uma separação. Deus sempre fez separações, irmãos. Lá no Egito, Deus separou seu povo dos egípcios. Apesar de morarem na mesma terra, Deus os designou para Goshen, ou terra de Goza. Quando as trevas caíram no Egito, na casa dos hebreus tinha luz. Deus sempre fez separações. No tempo de Noé e a sua família foram separados na arca, quando toda a humanidade pereceu. Em Malaquias Deus diz: vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus conhece os que são dele. Deus olha assim no meio da igreja, Ele sabe exatamente quem é dele e quem não é. E nesse dia do arrebatamento, meus irmãos, aí vai ser a separação no final. Quem for do Senhor vai subir mesmo, irmão, não vai ficar para trás. Agora, quem não for, irmãos, quem for doido, quem não se consertou, quem não deixou o Espírito Santo mudar o coração, pode ser pastor, pregador, cantor, influencer, pode ser quem for, se não tiver um coração de trigo, não vai subir no arrebatamento. Então nós temos que avaliar nossa vida todo dia. Eu já orei muito, hoje nem tanto, mas depois dessa mensagem, nem era propósito meu falar sobre joio e trigo, mas depois dessa mensagem, eu vou passar a orar mais. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não quero ser joio. Glória a Deus. Eu quero ser trigo, Senhor, para ser recolhido nos teus celeiros. Sim, meu Pai. Eu não quero ser o joio que você é lançado no fogo, Senhor. Não quero ficar para trás. Não quero estar aqui para passar grande tribulação. Não quero estar aqui para sofrer os juízos que virão. Dos 7 selos, das 7 taças, da ira de Deus, das 7 trombetas. Não quero. Eu quero entrar na glória. Eu quero entrar no reino. Eu quero estar nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Vai ter separação, mas vai ter um encontro com o Senhor. Diga glória a Deus. 1 Tessalonicenses 4,17, chegando ao final da mensagem e voltando para o versículo inicial. Aleluia. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Desta maneira estaremos para sempre com o Senhor. Então no arrebatamento Jesus vem e espera a igreja, que vai encontrar com Ele entre nuvens. Na segunda fase da volta dele, que é a volta em si, aí o céu se abre, todos os olhos o verão, e ele desce sobre o Monte das Oliveiras em Jerusalém. O monte se abre, haverá um rio que vai descer, vai sarar as águas do Mar Morto. Aí é outra história, outra fase. Mas vamos ficar no arrebatamento, vamos ficar aqui no texto do arrebatamento. Vai ter um encontro com o Senhor. Sabe esse Jesus que nos salvou? Esse amado da nossa alma, que nos purificou, que nos alegra, que nos conforta, que nos cura, que mudou a nossa história, sabe? Esse que morreu há mais de 2000 anos naquela cruz. Então Ele mesmo virá. Aleluia.
E assim como Ele é, nós o veremos. Não como esse Jesus que muita gente pinta, loiro, moreno, cabeludo, barbudo. Não sei como é a face dele, mas eu sei que assim como Ele é, o veremos. Tem um retrato de Jesus na Bíblia que João escreveu, que viu Ele lá na ilha de Patmos, cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, o rosto mais resplandecente do que o sol, a sua voz poderosa como muitas águas, os seus pés como latão reluzente. Aleluia! É uma das fotos de Jesus, das imagens de Jesus. Mas naquele dia, meus irmãos, nós o veremos face a face. Assim que a igreja sai da terra, a igreja vai se encontrar com seu amado, com seu Senhor. Será o melhor momento do arrebatamento, depois de corpo transformado, depois de gente ressuscitada. Aleluia! O melhor momento é ver a face do nosso amado Salvador. E se isso não queima na nossa alma, a Bíblia diz: nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Tem que queimar, igreja. Todo dia nosso anseio tem que ser que o Senhor volte. Que a nossa oração seja como a oração que Paulo disse: Maranatá, ou Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que cada manhã possamos levantar nossa mão e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Em cada luta possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Em cada vitória, ora vem, Senhor Jesus. Em cada culto, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia! E a conclusão dessa mensagem vem com alguns alertas para a igreja. Apocalipse 3, versículo 11. O primeiro alerta. Essa é uma mensagem de consolo, de esperança, mas também de despertamento. Apocalipse 3, versículo 11. Eis que vem sem demora. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda aquilo que você tem. Guarda o teu temor a Deus, a tua sinceridade. Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se Satanás tem acesso à nossa mente, a gente não expulsa ele de lá, ele passará a ter acesso ao nosso coração. E se ele controlar o nosso coração, aí já era, meus irmãos. Guarda o teu coração. Guarda o que você tem. Guarda o seu amor ao Senhor. Guarda a sua sinceridade. Guarda a tua fome, a tua sede espiritual. Não deixa isso se perder. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos, irmãos, uma coroa. Nós temos, meus irmãos, um galardão preparado para aqueles que vencerem. E nós não podemos deixar que Satanás, que o mundo, que a carne, que as pessoas venham tomar isso de nós. A luta é grande, vai ser ainda maior quanto mais se aproximam os dias em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Mas a gente tem que manter firme aquilo que nós já temos alcançado, aquilo que nós já temos vivido. Não se perca nas corrupções desse mundo. Guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda a tua alma, guarda o que você já recebeu da parte do Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Outra advertência, Apocalipse 22, versículo 14. Algumas Bíblias que vão trazer só uma parte desse versículo, que é: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos. Outras Bíblias vão dizer a outra parte: e lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas eu estou aqui com uma Bíblia com uma tradução muito boa, que o tradutor fez corretamente. Ele pegou o versículo completo, que diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos e lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós já falamos sobre guardar, então eu quero focar aqui em lavar. Advertência para nós: lava-te,
Porque a cidade, a Nova Jerusalém, está aberta para aqueles que vão estar com as suas vestes limpas. O que é lavar, meus irmãos? O que é lavar as nossas vestes? É ter uma atitude de arrependimento todo dia. É ter uma atitude de quebrantamento, de confessar a Deus os nossos pecados. Não seja tolerante com seus pecados. Não seja bonzinho com você mesmo, seja radical com você mesmo. Falou uma palavrinha sequer que pesou na sua consciência, já logo pede perdão. Senhor, me perdoa. Vem um pensamento sequer torto, pode ser coisa mínima. Senhor, me perdoa, queima isso, eu não quero pensar isso nunca mais. Se envolveu uma conversinha que começou a distorcer para um lado, para outro, que não agrada a Deus, me perdoa, Senhor. Só de eu ter ouvido esse negócio, purifica os meus ouvidos, que eu não quero que essa conversa me contamine. Temos que ser radicais conosco, para não deixar, irmãos, essas sementinhas malignas nos contaminar. Lava-te, porque só entrarão na cidade os que estão lavados pelo sangue do Cordeiro. 1 João capítulo 1, versículo 9, bem-aventurados são esses que fazem isso, olha, que confessam e deixam para alcançar a misericórdia. E ali diz assim que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, de toda a impureza. Glória a Deus. E a terceira advertência para a gente terminar a mensagem: santifica-te mais. Quem é injusto, faça mais injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda mais. Mas quem é justo, quem escolheu viver uma vida diferente, quem escolheu viver uma vida de santidade, de justiça, de temor, se é essa vida que a gente escolheu para viver, meus irmãos, então vamos viver em profundidade. Quem é justo, faça mais justiça ainda. E quem é santo, seja santo ainda mais. Fica de pé, igreja, por favor. O ímpio, aquele que está lá no mundão, mergulhado nas trevas, ele não está nem aí para o pecado. Cada oportunidade de pecar, ele peca mesmo. Cada oportunidade de fazer errado, ele faz mesmo. Ele está mergulhado, ele está se sujando mais. É o que a Bíblia diz: decidiu viver em trevas. Então viva suas trevas, mas para quem decidiu viver na luz, não viva uma meia luz, não viva uma meia santidade, uma meia cristandade, uma meia fé. Seja intenso, seja por completo. Vai limpando, irmão, toda sujeirinha. É o que diz aqui, lava-te. Mas a última advertência é: cuide para não se sujar de novo. Glória a Deus. Se mantenha santo nesse mundo de iniquidade. O que é ser santo? É ser separado. Ser santo é se separar. Glória a Deus. Nós somos santos em 3 situações. Primeiro, o Senhor, Ele nos separa do mundo. Então Deus fez a separação. Nós somos santificados em relação ao mundo. Mas tem uma santificação interna que o Espírito Santo faz. Ele nos santifica todos os dias. Mas tem uma santificação que depende da nossa atitude. É quando tomamos decisões: não vou me contaminar. É quando dizemos nessa geração de Babilônia: serei como Daniel aqui. Pode me oferecer manjares, pode oferecer prazeres, pode colocar diante de mim tudo aquilo que parece bom, mas eu decidi, como diz a Bíblia, propósito firme no coração: não me contaminar. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. É santo, é crente, é fiel, decidiu andar no caminho estreito. Viva isso ainda mais. Levante a sua mão para mim e diga: meu Deus, nos ajuda, Senhor, a estarmos de pé na tua presença no dia do arrebatamento. E tudo que é em nós que precisa ser mudado, muda, Senhor, transforma, para que naquele dia tenhamos a surpresa agradável de estarmos no encontro com o Senhor. Em nome de Jesus,
tempo seja de despertamento para as coisas eternas, para as coisas dos céus. Faz queimar em mim, Espírito Santo, no meu coração, a chama de amor pelos céus, e que a cada dia a nossa oração seja Maranata. Ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus, porque muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. É um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo é o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Oh meu Deus, onde está que não vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Só quem vai diga glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe irmãos. Meu Deus do céu, até resplandeceu mais aqui. Você percebeu que brilhou aqui agora? Meu Deus, que maravilha. Deus abençoe. Eu quero entregar esse dia para... Oi? Só um minutinho, comprometendo a palavra que o senhor está procurando, se encontra no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Ah, tá. Obrigado, irmão. É isso aí, irmão. Obrigado, viu? Eu faço assim, irmão. Oi? Eu testo os irmãos. Eu esqueço os versículos. Eu esqueço um tanto de coisa só para ver se vocês estão ligados. Tá bom? É isso aí. Esqueça até seu nome também. Então estão dados os alertas, os avisos na obra de Deus. Nós vamos entregar essa manhã ao Senhor, entregar todo o nosso domingo, tá bom? Hoje tem culto no Novo Cruzeiro e vamos prosseguindo aí na fé no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, por este culto, pela presença do Senhor no nosso meio, pela presença de cada irmão, Senhor, que a tua paz, a tua graça, a tua unção permaneça conosco, em nome de Jesus, não só hoje, mas toda esta semana. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe, irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Vamos na paz. Boa semana, bom domingo para nós. Amém.